Sagitariano, seja muito bem-vindo aqui ao canal, você que é de Sagitário ou que tem ascendente em Sagitário. Seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui trabalhar a sua previsão para a lua cheia. Lua cheia que vai ocorrer agora no dia 9 de agosto, tá? A exatos 17 graus do signo de Aquário. Vamos entender como essa lua cheia tá te mexendo aí. Mas, se você ainda não assistiu às previsões que já estão rolando da lunação, que foi há 15 dias atrás, pause esse vídeo, vai ver primeiro aquele vídeo lá, tá? Porque hoje é a continuação desta trama da lunação. Né? Uma trama, inclusive, que mexeu para Sagitário muito com estudo, conhecimento, abertura de caminho, outra visão de mundo. E hoje é a continuidade desse movimento. Lá eu estou me aprofundando melhor, né? Porque é um vídeo que eu fiz falando desta alunação. Hoje eu vou dar continuidade, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e da lua cheia. E chegamos aqui na lua cheia. O objetivo da lua cheia é expor uma situação, tá bom? Quer ficar antenado no que está acontecendo sempre? Então, já curta aqui o canal, ative o sininho, compartilhe, tá? E ativando o sininho você vai poder receber sempre as notificações assim que sai um vídeo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Sagitário, aqui é uma lua cheia que está abrindo uma conversa. Aqui tem uma questão de conversar com alguém, aqui pode ser... Aqui o objetivo é as informações circulam. Elas circulam, elas devem circular entre as pessoas certas ali do seu ambiente. Então, existe uma conversa, tá? E é uma conversa para se resolver situações importantes ali, que já vem sendo movido desde a lua nova, lá no dia 24 de julho, se eu não me engano. Bom, o que acontece é o seguinte, tá? Nós temos aqui uma conversa, então aqui pode ser uma reunião, aqui pode ser um evento da empresa, aqui pode ser uma viagem e pode ser um contato mais forte, mais intenso com pessoas da sua convivência. Então, aqui pode ser um contato com parentes, aqui é a casa de parentes. Aqui é a casa da vizinhança e a casa daquelas pessoas com quem você tem que ter mais contato, tá? Mas essas figuras também podem ser figuras do seu ambiente mais próximo, que é o ambiente de trabalho. Não é uma casa de trabalho, mas é uma casa de ambiência, tá? Então, aqui tem uma questão de troca de informação com algumas pessoas. E aqui você vai ter oportunidade de expor o que você pensa, de colocar o teu conhecimento em movimento. Aqui pode ser um treinamento, pode ser um evento, como foi dito, uma viagem, tá? Você vai ter aqui oportunidade de dialogar, de conversar aí com uma pessoa ou outra aí, tá bom? E aí, o que mais nós temos aqui, Sagitário? Nós temos muitas coisas, porque essa conversa vai ser boa? Eu digo assim, que é uma conversa necessária, tá? Porque nós temos outros aspectos aqui que a gente vai falar sobre eles, que são aspectos mais desafiadores. Tá bom, já vou falar. Eu ia para Marte, mas depois eu explico Marte. Não. Vamos explicar Marte primeiro, para fazer mais sentido. Eu já vou falar dessa conversa, mais coisas para você. E aí, o que acontece? O planeta Marte, ele entrou em Libra. Vai entrar agora dia 6 de agosto e vai ficar até o dia 22 de setembro. E esse período de Marte em Libra, ele vai impulsionar amizades, vai impulsionar projetos, trabalho em grupo, trabalho em equipe. Aqui pode ser que você seja convidado a entrar numa nova área, ou que você tenha que liderar algumas pessoas, algum trabalho importante em equipe, um projeto importante. Esse projeto, ele pode também ser um projeto pessoal.
tá? Não precisa estar intimamente ligado com a tua carreira profissional, mas pode ser, porque quando é carreira, aqui pode ser uma área específica da empresa, em que esta área precise mais de você, ou que você seja mais solicitado nesta área. Agora, aqui pode ser também para outros que você vai desenvolver algum projeto muito bacana e que esse projeto ele é pessoal, é uma coisa que você está tendo agora a oportunidade de retirar da gaveta algum projeto que estava parado, algum projeto que estava estagnado. Então, você está tendo essa possibilidade. Tudo bem? Mas vamos falar um pouco dessa conversa aí. Então, daqui tem uma reunião, né? Tem uma conversa, e essa conversa ela mobiliza outras pessoas. Então, é uma conversa que ela mobiliza amigos, ela mobiliza um outro grupo de pessoas, ela mobiliza uma nova área da empresa, ou ela mobiliza uma conversa com amigos. Ah, Paloma, gente, eu vou ter uma conversa e essa conversa envolve amigos. Ah, eu tenho um projeto que eu quero desenvolver e eu vou conversar com uma amiga, com um outro amigo, a gente vai se reunir para a gente poder desenvolver esse evento. Aqui pode ser um evento que você vai fazer com essa pessoa, vocês estão planejando um grande evento aí, então é uma coisa bem legal, tá? Mas ela te exige, né, essa conversa aqui de interagir. Vamos voltar para essa conversa, porque o fato aqui é que o Marte faz um bom aspecto com o planeta Urano, e esse aspecto, para você estar falando que tem aqui uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa muito original, muito autêntica, é uma pessoa que ela sabe lidar com um grupo, sabe lidar com projetos, ou uma pessoa que pode estar cheia de ideias. Sabe, essa pessoa tem muita ideia e ela tá muito aberta a expor o que ela pensa, a compartilhar com esse grupo ou atuar com esse grupo aqui. A princípio eu não vejo como uma pessoa que está contra você, tá? Aqui nós temos um aspecto também com Plutão falando que pode ser que essa pessoa tenha até o objetivo mesmo de organizar uma nova área, tá? Aqui tem até uma questão assim financeira, né? Ah, essa pessoa tá vindo porque ela tem boas ideias, é uma pessoa que faz uma boa gestão financeira, tá? Então, olha que coisa legal aqui. Então, assim, Marte entra aqui e é muito bom, porque ele tá trazendo, assim, tipo, pingos nos is, vamos resolver isso aqui, vamos ter que olhar para isso aqui, né? Isso aqui não dá para deixar para depois. Então, ele tá trazendo uma certa urgência, né? Tipo, não podemos deixar esse projeto para trás, sabe? Temos que mover tudo isso, e eu sinto que tem um grupo de pessoas, não é uma ou é um grupo coeso, pode ser um grupo de 5, 6, 4. Eu não sinto que é um grupo de 3 aqui, eu sinto que são mais pessoas aqui, tá? Então, Sagitário, vamos dizer assim que a perspectiva ela tá muito interessante para esse crescimento aqui. Essa conversa é uma conversa estimulante, apesar de tocar questões do passado meio delicadas, coisas meio complexas ali, né? Porque aqui eu não sei se você tinha ali alguém que competia com você ou rivalizava com você de alguma forma. Mas aqui tá falando, não se preste a perder tempo com isso. Mas é óbvio que isso existe. Então aqui é uma conversa que é uma conversa para resolver muita coisa do assim. É uma coisa assim, mesmo que declaradamente não se fale nada do que aconteceu no passado, o que está acontecendo não deixa de ser uma reparação do passado. Entendeu? Uma coisa. Não tem como desassociar uma coisa da outra. É uma coisa mais ou menos assim, tá? E aqui todo mundo está aprendendo com isso. Todo mundo, de alguma forma, está extraindo algo disso aí. Um aprendizado. E aí, sim, agora eu vou voltar a falar daquela conversa que vai ter aqui. Ok, essa conversa é uma conversa que tem um T-square aqui, que é um aspecto tenso com Plutão e Mercúrio, falando que não é uma coisa assim tão agradável, sabe?
E isso, de alguma forma, ele está mexendo com desafetos, ele traz desafetos muito sérios aqui com pessoas do seu ambiente de trabalho. Agora sim é trabalho mesmo, tá? Então você está inserido ali numa dinâmica de trabalho que é uma dinâmica em que as pessoas não pensam da mesma forma. Ou pior, né? Que pode até existir algum tipo de rivalidade ou de sentimentos ali ruins nesse trabalho, de puxada de tapete, por exemplo, ou uma pessoa muito controladora, sabe? Uma pessoa muito obsessiva, aqui, que de alguma forma exige até um cuidado para ver o que você vai falar, para ver, sabe, quando você tem que tomar cuidado assim com o que você fala, as pessoas colocarem palavras na sua boca. Quando eu olho essa previsão aqui, eu acho que para você é muito importante isso. Pensar para falar, sabe? Eu preciso ter uma estratégia para falar. A conversa, ela é uma conversa que te desafia, tá? É uma conversa que, assim, existem... você tá pisando em ovos aqui com algumas pessoas, tá? E isso é necessário aqui, porque existe toda uma composição de intriga. Aqui tem intrigas, ou tem fofocas, ou tem situações que não foram legais aqui, tá? Não tá sendo bacana aqui. Mas que aqui você precisa só identificar quem são essas pessoas, e eu acredito que você já saiba quem são essas pessoas aqui, para que você possa saber interagir de uma maneira mais inteligente, né? De uma maneira mais estratégica. Ser estratégico é ser inteligente, né? Como que você vai fazer, né? É como se aqui falasse assim: Sagitário, não se coloque na linha de fogo. Não se coloque na linha de fogo. Deixa que as coisas vão caminhando, as coisas, ó, tem coisa acontecendo ali que talvez você nem tá vendo, sabe? Aí você quer tentar melhorar, ajustar, é pior. Aqui você tem que, aqui é um conselho para que você deixe a coisa andar. A gente deixa a coisa andar para ver onde aquilo vai dar. A gente não fica tentando reparar alguma coisa ou ajustar outras. Se você fizer isso, é pior para você. Aqui tá falando, deixa a coisa andar, mas assim, saiba com quem você tá lidando. Saiba com quem são as pessoas ali com quem você tá trocando. Isso é necessário, tá bom? Então é isso, Sagitário, tá? É isso que eu tenho para você. Tenha paciência, aqui você vai ter que ter uma conversa. Esse grupo que você tá é um grupo que está em ascensão, está em crescimento. Pelo que eu entendi, eles precisam de você, entendeu? Só que aqui existem pessoas que são muito perigosas, são pessoas assim que se elas puderem, elas vão tirar você. Entendeu? Só que eu não vejo que elas vão conseguir, aí que tá. Por isso que aqui é a estratégia. Você tem que ter uma certa estratégia aqui, sagacidade para lidar com algumas pessoas, tá bom? Me conta aí se fez sentido para você. Então eu espero que você tenha uma excelente previsão, que você consiga aí extrair do que foi dito aqui o melhor para você, tá bom? E em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, Capricorniano! Seja bem-vindo aqui ao canal, você que é de Capricórnio ou tem ascendente em Capricórnio, essa previsão também é para você. Sempre a gente assiste o Sol, que é o signo, e o ascendente, tá bom? E nós estamos aqui, né? Estou aqui eu para fazer a previsão da lua cheia, que vai ser agora dia 9 de agosto, a exatos 17 graus do signo de Aquário. Vamos entender o que essa lua cheia está revelando para você. E se você já assistiu às previsões que já estão circulando há 15 dias atrás, já falando da lunação
assista. Se você não assistiu, pausa esse vídeo, assista o primeiro, depois você vem para cá, porque essa previsão é a continuação da previsão anterior, tá? Que é da lua cheia. E é uma previsão que falou muito de acertos de contas, mudanças, momento para desapegar, pode mexer com aposentadoria, heranças, partilhas, divisão de bens, acertos de contas mais complexos aí que vem mexendo com você, tá? Mas hoje é a continuação, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre fazendo a previsão da lua nova e da lua cheia. Então, já peço que você curta o canal, se inscreva e ative o sininho para você receber sempre as notificações quando um vídeo é lançado aqui, tá bom? Então, vamos lá, Capricorniano, vamos entender aqui o que esta lua cheia te revela. Bom, agora, essa lua cheia, ela tá dando a possibilidade de você enxergar os seus ganhos materiais. Tanto os seus ganhos, quanto as suas movimentações financeiras, quanto o investimento, se você quer comprar algo, adquirir algo, se você quer administrar melhor o teu dinheiro, ou até olhar para propostas de trabalho para que aumente os seus ganhos, você está entrando aqui neste período de lua cheia. É uma lua cheia que fala muito para que Capricórnio olhe mais para os seus próprios recursos, seja através de uma nova gestão, um novo olhar, mas é um momento para se fazer isso, tá? Como ali é o dinheiro, então o tema primordial, você está aí avaliando os recursos financeiros. Se você está ganhando bem, ganhando pouco, se você pode ganhar mais, ou se você quer comprar algo, adquirir algo, gerenciar. Então pode ter uma entrada de dinheiro aí, mas o que eu quero dizer também é que pode ser que você esteja avaliando alguma proposta de trabalho. Isso pode acontecer também. Para os nativos que estão em busca de novas oportunidades, você pode ter certeza que essa fase de lua cheia vai ajudá-lo a enxergar e a entender melhor se você deve ou não aceitar uma proposta ou uma oportunidade aí de trabalho. Esse setor, que é o setor que está ocorrendo a lua cheia, ele também é o setor da vocação. Então, isso aqui é uma orientação, é um conselho para você, tá? Se você deseja fazer alguma transição profissional, ou se você está em busca aí, porque você está numa transição profissional, tá? O ingresso de Plutão em Aquário ativou essa necessidade. Para alguns nativos, isso pode já estar acontecendo, para outros ainda não. Ainda vai se despertar, mas já existe um ruído, sabe? Um desejo de mudança aí. Então, é um período adequado para que você foque na sua vocação, para que você olhe mais para a sua vocação nesse momento, tá? Sua vocação está em pauta, tá bom? Então, isso é bem legal também. Mas, assim, aqui, Capricórnio, tem alguns cenários que eu quero trabalhar com você, tá? Então, vamos lá. O primeiro é que o planeta Marte, ele ingressa agora em Libra no dia 6 de agosto e ficará por lá até o dia 22 de setembro. Esse período de Marte em Libra, tá? Ele vai ativar consideravelmente, ele vai impulsionar a tua área profissional, a tua carreira profissional, um cargo de chefia, a relação com seus chefes e a sua imagem pública, tá? Então, tendo em vista que nós temos uma lua cheia mexendo com seu dinheiro, sua vocação, tendo em vista que Marte entra lá em Libra, eu aqui, olhando esse gráfico, eu tenho comigo que alguma oportunidade profissional tá vindo aí para você, tá? Esteja aberto, com as anteninhas abertas aí, porque tem coisas muito boas vindo aí para você, que te convida a ter que tomar uma medida, a ter que tomar uma decisão, tá? O que acontece é que Marte, assim que ele chega na sua carreira profissional, então ele vai movimentar propostas e caminhos profissionais, ele está fazendo um bom aspecto com Urano.
Esse aspecto, ele fala muito do capricorniano que é empresário ou que deseja se tornar um empresário. Capricórnio que está em busca de está saindo do formato formal CLT para um formato mais PJ, uma contratação PJ. É como se aqui, Capricórnio, você tivesse que ter mais liberdade para trabalhar. Isso é um pouco difícil para Capricórnio, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Porque o que é que acontece? É o seguinte, não digo que é para todos, mas se você é aquele capricorniano raiz, que você é mais formal, mais tradicional, né? Você pode estar se debatendo com grandes conflitos internos, em que um lado teu quer uma coisa, um formato de trabalho mais independente, autônomo, empresarial, PJ, e o outro lado que é a segurança do CLT, tá? Ou da contratação formal. Cuidado com isso, tá bom? Porque aqui são conflitos que podem estar engessando o seu crescimento, trazendo alguma espécie de estagnação na tua vida. Sabe o que eu sinto na tua previsão? Eu sinto assim, que você tá mudando, só que você tem dificuldade de assumir essa mudança para a tua vida íntima também, para a família. É como se aqui você não bancasse aquilo que está destinado a você. É isso. Desculpa, não é para todos que talvez vai fazer sentido isso, mas eu sinto de dizer isso para você, tá? Aqui você tá com uma possibilidade de grande crescimento, mas aqui tá falando, e aí, será que Capricórnio banca tudo isso? Será que Capricórnio assume que ele é empresário? Que ele assume que ele vai pro PJ? Que ele assume que ele vai dar uma virada de chave aí profissional? Ah, não, mas sabe o que é? A minha família me ensinou tal coisa, ou eu sou casada com uma pessoa que pensa diferente, ou eu, não, sei lá, às vezes eu não assumi isso dentro de mim, eu tenho conflitos internos, então isso vai te gerar uma grande tormenta emocional e psicológica, tá bom? Pense com carinho sobre tudo isso, Capricórnio, tá? Porque aqui quem ganha é a liberdade, tá? Quem ganha é o autônomo. Quem ganha é o empresário. E você não precisa fazer tudo correndo, não. Temos aqui um aspecto com Plutão maravilhoso falando sobre estratégias, de você realmente criar as estratégias necessárias para fazer uma transição. Ah, Paloma, você está falando aí de empresário, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estou empregado, não tem nada a ver. Se no teu caso não tem nada a ver, pode ser uma nova área profissional, um novo cargo, um novo formato de trabalho acontecendo, a organização, a empresa em que você atua está provavelmente passando por uma grande renovação, só que aqui existem problemas no sentido de que será que todos estão realmente vestindo a camisa? Será que todos estão realmente dispostos a mudar, a renovar? Tem um pouco disso. Por quê? Porque existe uma reparação de um erro do passado. Então, cuidado se você é aquele capricorniano que já entendeu que você está numa furada e você está insistindo nessa furada aí, tá? O que eu digo furada é um trabalho que não tem nada a ver com você, um formato de rotina, trabalho que não tem nada a ver com você, mas você fica insistindo, porque já houve aí para a grande maioria algum tipo de aprendizado de algum erro, ou por falta de atitude, ou por uma estagnação, ou por questões, bloqueios familiares também, tá? Bloqueios da ancestralidade, né? Você pode estar aí repetindo um padrão, repetindo um papel aí de alguma figura da família que já morreu, que já fez a passagem para o mundo espiritual, mas que acaba de alguma forma mexendo muito com as suas decisões. Então, ou você aceita que você é a ovelha negra da família, mais ou menos isso, sabe? Ou você vai ficar no mesmo barco aí, não vai, né?
Entendeu? Então aqui pede sabedoria para que você tome aí as suas decisões. E Capricórnio, vamos, então assim, assume aí o que você quer mesmo. Eu sei que é uma transição aí delicada, complexa, mas aqui tá aberto para que você faça tudo isso acontecer, tá bom? Ah, tem uma previsão aqui. Se o capricorniano, que é dependente de alguém da família, principalmente um pai ou uma mãe, aqui tá falando, opa, 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 já vai aí, vendo o que você vai fazer da sua vida. Não sei, aqui me dá uma sensação de que há um desfecho aí por vir. Pode ser porque o seu pai e sua mãe vão se aposentar, pode ser porque tá na hora de você seguir o teu caminho do teu jeito, né? Aqui tá falando, precisa tirar as codependências emocionais, inclusive de um chefe. Porque isso aqui pode ser que não seja nada a ver com a família, mas assim, eu acredito muito nesse chefe, que esse chefe vai me ajudar, que essa pessoa. Olha, não sei. Aqui tá dizendo que não é bem assim, para você não criar nenhum tipo de dependência emocional, tá bom? E Capricórnio, nós temos aqui um T-square, tá? Que ele tá bem desafiador. Ele faz um desafio entre Mercúrio e Plutão. E esse aspecto ele realmente está exigindo de todos, né? No teu caso, fala muito sobre você ter que fazer uma avaliação profunda de como que você gerenciou o teu dinheiro, tá? Ou de como você almeja gerenciar o seu dinheiro. Porque aqui pode ser tanto aquelas pessoas que não souberam cuidar do dinheiro e tem aqui muita questão com filho, tá? Então, assim, por conta de filhos, talvez a sua vida não tá tão saudável financeiramente como você gostaria, ou por conta de uma briga com filhos, pode ser que exista ali algum tipo de reparos. Não tem nada a ver com filhos, aqui pode envolver mais o seu bem-estar, coisas que você precisa olhar mais atentamente, inclusive sobre como que você vai estar gerenciando o teu dinheiro, para quem que você empresta o seu dinheiro, se você emprestou dinheiro, perdeu dinheiro, será, Paloma, que esse dinheiro volta para mim? Olha, eu não acho que não, tá? Eu acho que não. Porque aqui tem uma coisa muito de aceitar também alguns processos, lidar com situações assim, eu preciso me desapegar da espera de que alguma coisa aconteça financeiramente dizendo, vire essa página e siga em frente. Então, por exemplo, aqui vou dar um outro exemplo. De repente você passou por um trauma no trabalho, alguma coisa que não foi legal, sabe? Que fez você se sentir ali humilhado, não foi legal ali para você. Aqui tá falando, olha, Capricórnio, vire essa página, porque isso aqui acabou. Vire essa página para você poder realmente agora focar nos seus ganhos materiais com qualidade. Então, é necessário virar a página, entendeu? De algo. Pode ser um trauma, pode ser uma relação possessiva, pode ser um desejo possessivo, obsessivo por algo. Ou então, assim, por exemplo, não, eu só vou ser feliz quando eu entrar naquela empresa, ou quando eu fazer tal coisa, ou quando eu tiver tal cargo, tal posição. Não, eu só vou ser feliz quando eu estiver ganhando tanto. Então, eu só vou ser feliz quando eu estiver ganhando X, né? Então, isso tudo vai gerando para você mais desequilíbrios no seu processo de prosperidade do que uma fluidez, tá bom? Agora, aqui também pode ser uma negociação muito difícil. Se você tá, por exemplo, para sair de uma empresa para ir para outra, pode ser que você tenha aqui uma negociação difícil para se fazer, né? É aquele período que você vai ter que realmente avaliar o que é melhor para você. Não coloque o dinheiro como um determinante num passo que você vai dar. Coloque em pauta o seu bem-estar, as suas necessidades também pessoais, a oportunidade para que você possa desenvolver os seus talentos também, tá, Capricórnio? Combinado? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí
um período maravilhoso de lua cheia, que você consiga aí se posicionar com qualidade, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais! Olá, aquariano! Seja bem-vindo, você que é de aquário ou que tem ascendente em aquário. Vamos aqui para sua previsão para entender uma semana importantíssima, porque é uma semana de lua cheia e a lua cheia ocorre a 17 graus de aquário, ou seja, no seu signo, deixando você em evidência a ter que tomar medidas e tomar aí algumas decisões importantes, tá? Quero já te pedir desculpa pelo barulho, enfim. Sabe aqueles momentos da nossa vida que a gente tem que dançar conforme a música? É isso, tá bom? Peço aí a sua compreensão. O importante é que você escute a previsão e extraia o melhor dela, ok? Então, a nossa data importante de acontecimento é a data do dia 9 de agosto, com uma lua cheia no seu signo, deixando você em destaque aqui nessa previsão, tá? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre fazendo a previsão da lunação e da lua cheia, da lua nova, da lua cheia, que são datas de grande importância para uma previsão, tá? A lua cheia ela tem esse propósito de expor algo, de trazer para você uma certa clareza. Ela expõe, às vezes ela expõe coisas boas, às vezes ela expõe coisas ruins, mas o objetivo dela é expor algo, tá? E no teu caso, aquário, pode ter certeza que aqui você vai se sentir numa necessidade profunda de ter que tomar uma decisão aqui, de ter que se posicionar, tá? Esse posicionamento, ele tem muito a ver no sentido de que você preserve aquilo que é importante para você, para que você foque no seu desenvolvimento e para que você entenda que as decisões que estão aqui nesse momento da tua vida são decisões que só cabe a você decidir, tá? Então, você está em evidência, tá? É uma evidência, acredito eu, boa, mas aqui tem algumas questões que eu quero trabalhar, porque nós temos aqui um T-square, que é um aspecto desafiador entre Plutão e Mercúrio, e o Plutão ele tá no seu signo. Então, esse trânsito, ele vem de alguma forma nesta semana especificamente, ainda mais com Mercúrio retrógrado, né? Porque o Mercúrio ficará retrógrado até o dia 11 de agosto. Então, tudo isso é como se tivesse aqui situações que eu quero explicar para você. Então, eu não posso afirmar que vai ser, nossa, é um céu maravilhoso. Ao meu ver, é maravilhoso, tá? Mas ele vai te exigir posicionamentos, ele vai exigir que você se coloque, que você de alguma forma entenda, né, de que maneira que você quer conduzir uma situação. Aqui pode ser um relacionamento, aqui pode ser uma parceria, uma sociedade, a relação com algumas pessoas específicas, pode ser relação com pessoas da família, pessoas da sua convivência maior. Então aqui te exige nesse sentido, mas é uma lua cheia que te dá possibilidade de você resolver, de você se posicionar. Resolver aqui, aquário, é você se posicionar, né? E muitas vezes se posicionar não é fácil, porque nos coloca numa situação de desafio, né? Numa situação em que, de alguma forma, que se você quer evitar o atrito, então talvez você vai sofrer, tá? Porque o atrito, ele é importante, o atrito faz a gente evoluir, né? Esse jogo de se colocar no lugar do outro e olhar para você e vice-versa é algo que está sendo exigido aqui nessa lua cheia. Você já assistiu às previsões da lunação, que foi a lua nova? Se você não assistiu, então pause o vídeo agora, assista o vídeo que já foi lançado há 15 dias atrás, assista e volte para esse, porque esse é a continuidade da previsão passada, tá?
E é uma previsão em que o destaque foi muito o relacionamento. Então, aqui pode ser relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento de família, relacionamento com amigos, enfim, relações. Só que aqui temos questões específicas em que vem exigindo que você analise muito bem o seu posicionamento, porque Plutão está ali pedindo para que você separe o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? É você saber o que precisa ser encerrado na tua vida, né? Porque aqui você, primeiro, já passa por um trânsito que não é muito fácil, que é o planeta Plutão, mas calma, ele só vai ficar no seu signo por 20 anos. Então, isso aconteceu com capricornianos que terminaram esse ciclo lá no dia 24 de novembro do ano passado. Passou o cajado para você, agora é definitivo, a partir dessa data de novembro, e agora você começa o seu processo de peregrinação aqui na Terra e de entendimento de quem é você, né? Quais são as mudanças que você pode fazer no seu comportamento, nas suas atitudes? Às vezes é evitar algum tipo de atitude, é mudar algum comportamento, é se lapidar, né? Plutão ele pede isso, você precisa revisar o seu comportamento, revisar o que move você, aquariano, para o mundo, para o trabalho, para as amizades, para as relações, porque você está sendo aqui meio que exigido mesmo pelo céu a ter que olhar mais para suas atitudes, avaliar o seu posicionamento e cuidar do teu físico. Então, eu sempre deixo essa parte mais para o final, mas já falando dos desafios, aqui eu já vou dizer que tem uma conversa que é uma conversa difícil, tá? É um diálogo profundo, né? Onde aqui o outro vai expor o que pensa, você também vai expor o que você pensa, mas tudo isso é importante para que você faça exatamente isso, separe o joio do trigo, né? Não podemos pegar uma coisa e colocar num pacote só. Precisamos ter sabedoria para avaliar todos os fatos, né, com inteligência emocional, com entendimento para que você possa de fato falar, não, peraí, eu tô tendo uma postura, essa postura ela não tá agradável, ela não tá me fazendo evoluir. Então, qual é o comportamento que eu tenho que ter agora diante desta pessoa aqui? Que pode ser que esse comportamento seja você ser mais firme, né? Para outros pode ser uma mudança de comportamento, que você solte, que você desapegue. Plutão sempre vai falar do desapego, tá? Plutão sempre vai falar da desconstrução. Por isso que para você o peso e as medidas são maiores, porque Plutão transita no teu signo, trazendo para você um chacoalhão no sentido de que eu vou ter que me desconstruir. É uma desconstrução aqui, tá? Para cada um, lógico, através do seu estado de consciência, para uns pode ser uma coisa muito bacana, muito fácil, para outros pode ser algo um pouco mais desafiador, porque não é fácil mudar, né? Não é fácil se lapidar, não é fácil reconhecer o nosso lado sombra, né? Porque Plutão também fala das sombras, né? Então, lidar com as nossas sombras, lidar com aquilo que a gente precisa realmente falar, não, olha, esse tipo de comportamento, ou esse tipo de pensamento, ou esta relação, ela não está funcionando, ela não está adequada ao meu real propósito, e você ter que tomar algumas medidas aí são de fato o exercício da alma aqui na Terra, tá? Então, Aquário, nós temos algo muito bom, que é você em evidência, você com a possibilidade de assumir um posicionamento novo, né, um posicionamento firme. Por outro lado, ele vai te colocar numa situação em que você vai ter que entender se você vai levar esta relação adiante ou se você finda esta relação. Se você mantém esse contato ou se esse contato ele vai sair da sua lista. Aqui é um desfecho e esse desfecho traz essa desconstrução tão necessária para a sua evolução, tá bom?
cada um passando e por essa situação de uma maneira específica, tá bom? Vamos falar, eu quero explicar para você o seguinte, o planeta Marte, ele ingressa agora no signo de Libra no dia 6 de agosto e ele ficará por lá até o dia 22 de setembro, tá? Esse ingresso, ele vem ajudando você a ampliar o teu campo de visão. Então, eu tô vendo aqui muitos aquarianos tendo uma visão assertiva, uma visão mais corajosa, audaciosa. É como se aqui você tivesse munido de coragem para enxergar uma situação e para expressar o que você pensa. Esse local em que Marte vai transitar até o dia 22 de setembro, ele vai te impulsionar a tomar decisões importantes para cursos, concurso público, processo seletivo, um intercâmbio, uma viagem, tá? Uma mudança de cidade. Então, é um céu estimulante, mas a essência desse trânsito é um contato que você vai ter com pessoas que estão em outra cidade ou que exista de alguma forma uma distância. Se não é uma distância geográfica, será uma distância de pensamento, de ideias. Nossa, eu vou ter contato com pessoas que pensam diferente de mim ou que têm um ponto de vista diferente do seu. E aí você vai ter nesta interação a oportunidade de reparar algum erro do passado ou reparar algo que te traz algum tipo de ruído emocional ou ruído psicológico que não é dos melhores. Então, é como se aqui você tivesse a chance de entender o outro lado da história para que você possa fazer uma apuração mais profunda das relações. Aqui mexe muito com relações com parentes, tá? Você não tem nada a ver com parentes aqui, são relações do seu ambiente próximo, pode ser o ambiente de trabalho, tá? Mas para muitos aquarianos pode mexer com irmãos aqui, irmãos e parentes, tá? Então você vai ter aqui oportunidade, aquariano, de entender como que essa pessoa pensa, ou por que ela fez aquilo, ou fez aquilo outro, e que você não concorda com alguma situação, então isso vem gerando algum tipo de briga, algum tipo de atrito lá no passado, porque aqui nós temos a presença de Netuno e Saturno, que é uma aplicação kármica aqui no céu, falando que tem um tema do passado que precisa de ajustes. São ajustes necessários para o teu processo evolutivo, tá? Então, desenvolver a escuta vai ajudá-lo demais a entender. E aí, esse Marte, ele faz um bom aspecto com Plutão, que está no teu ascendente, que está no seu signo, dizendo que aqui você está numa fase de o seu ponto de vista pode mudar. Aqui, ó, o seu ponto de vista pode ser mudado através de uma conversa ou um encontro aí que vai acontecer, tá bom? E que isso te traz força, te traz equilíbrio, te traz discernimento, te traz um entendimento de algumas coisas. E nós temos um aspecto também muito bom com o planeta Urano, tá? Dizendo que este cenário é um cenário que também te possibilita fazer algumas renovações importantes, em que a prioridade é o seu bem-estar, em que a prioridade é o seu desenvolvimento, é o seu florescimento, é fazer coisas que você deseja fazer, construir coisas que você pode construir e edificar de uma maneira totalmente diferente, nova, mas que, como tá aqui na lua cheia, só cabe a você. Não cabe mais a ninguém palpitar ou tomar as decisões por você. Aqui é você quem está no controle, é o seu campo de visão que está aí de alguma forma ditando as regras. Então, se você tem um campo de visão limitado, restrito, provavelmente pode estar faltando informações e que este céu
te ajuda a acessar essas informações que faltam para que você tenha um campo de visão mais amplo e com isso você tome uma decisão que seja uma decisão assertiva, tá bom? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você. Eu espero que você consiga aí se posicionar, que você consiga ampliar o teu campo de visão, desenvolver uma escuta, expor o que você pensa com sabedoria. E em breve eu estou aqui com mais previsões. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo, pisciano e ascendente em peixes. Vamos aqui entender como é que tá essa lua cheia que vai acontecer agora dia 9 de agosto, a exato 17 graus do signo de Aquário. No dia 9, 17 graus de Aquário, vai ser na madrugada, bem na manhãzinha, na verdade, às 4 da manhã, 55 minutos, horário de Brasília. Vamos entender o que essa lua cheia vem para te dizer, por quê? Você já assistiu a sua previsão, que já está aí no ar desde do finalzinho do mês passado, que tivemos uma lunação, e uma lunação que inclusive Peixes mexeu com o seu trabalho. Então falamos muito de renovações aí no seu ambiente de trabalho. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo anterior e volta para cá depois, porque é a continuidade da história aqui, do que o céu tá te revelando, tá te mostrando, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre fazendo a previsão da lunação e a previsão da lua cheia, tá bom? Vamos aqui entender como é que tá esse céu e utilizar a astrologia como uma forma de desenvolvimento, que é o tema que está em foco, é o tema que está sendo mexido, é o tema que você tem que olhar. A lua cheia, ela tem o propósito de revelar situações que começaram lá na lunação, que foi bem no finalzinho, se eu não me engano, dia 25 de julho, 24 de julho, foi a lunação que mexeu aí, trazendo renovações no seu trabalho. E o que nós temos aqui, peixes, é o seguinte, vamos aqui papo reto, hein? Sempre foi, né? Sempre foi. Você tá aqui passando por um período em que existe uma necessidade de cautela. Primeiro, cautela. Segundo, discrição. Terceiro, espera, tá? Espera para que você atue no momento certo ou crie um movimento no momento ideal, tá? Isso porque a lua cheia, ela tá falando que você tá um pouco mais preocupado em acertar, fazer tudo bonitinho. E isso é no trabalho, só que o foco, ele é exatamente isso. A discrição, a cautela, né? Vamos começar com a cautela primeiro. A cautela, a discrição e a espera, tá? E se isso tá aqui é porque existe essa necessidade. Então, pega aí esse período para entender quais são os movimentos que você precisa colocar em prática, tá? Porque aqui você está sendo convidado pelo céu a olhar para dentro, a observar melhor os seus passos, analisar como que você quer se desenvolver, seja num grupo, num trabalho em grupo, ou num novo projeto, numa nova ideia, só que necessita dessas situações. A cautela seria assim, avaliar, entender, né, quais são as motivações das pessoas com quem você está lidando, se estão de fato alinhadas à sua, tá? Então, precisa que agir com muita sabedoria, tá? Ter uma sagacidade para entender o que está acontecendo, o que move as pessoas, mas trazendo muito essa calma, paciência, cautela, tá? O outro, né, é a discrição, porque aqui esse local que está sendo mexido, essa lua cheia, fala muito de que você pode estar com uma necessidade
de se preservar um pouco mais, de guardar um segredo, ou de um projeto que precisa de uma certa sabedoria para lidar com algumas pessoas, por isso a discrição, tá? E o terceiro seria realmente a espera pelo momento ideal, porque esse setor ele pode te dar a sensação de que você tem que ter uma calma aí, uma espera, tem um momento certo para fazer os movimentos acontecerem. Você pode estar esperando por uma resposta de trabalho, tá? Você pode estar esperando pela resposta ou pela algum tipo de performance envolvendo seus funcionários, subordinados, colegas de trabalho, enfim, tá? Então você pode estar aqui, é como se você tivesse que realmente aqui avaliar bem os passos, como que você deve conduzir um projeto ou como você deve lidar com algumas pessoas do seu ambiente de trabalho, tá? Lógico que tenho mais coisas para te dizer aqui desse céu, mas antes eu gostaria também só de trazer um alerta, porque essa composição, ela pode em alguns casos falar da saúde, tá, peixes? Você está aí fazendo os seus exames, seu check-up, pode ser que aqui você esteja esperando por um diagnóstico, tá? Ou esperando para marcar uma cirurgia, tá? Ou esperando que algo, precisa que algo deu, precisa de que algumas coisas andem na sua saúde, na sua rotina, para que você entenda como que você vai conduzir a tua rotina, a tua produtividade, tá bom? Aqui fala muito sobre a busca de uma vida mais saudável, tá? Então, nós temos também esse caminho aqui, a área da saúde e a área do trabalho, mas que fala muito dessas questões de avaliar, de esperar, de entender, de processar, de ter o tempo certo para que você crie os movimentos adequados aí, ok? Bom, o que mais eu tenho para te dizer? Um monte de coisa, tá? O que acontece é que muito próximo à lua cheia, na verdade, alguns dias antes, dia 6 agora, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo um pouco depois do dia 6, eu não sei, vou editar o vídeo, não sei como que vai ser a transmissão. Mas o fato é que o planeta Marte ingressa no signo de Libra, agora no dia 6 de agosto e fica até o dia 22 de setembro, tá? E aqui esse ingresso, ele marca um período importante para que você resolva assuntos financeiros. Aqui não representa muito, peixes, a sua conta bancária, tá? Mas ela reflete na sua conta bancária. Então aqui pode ser algum acerto de contas com um sócio, um parceiro, uma conversa importante em que vai mover algum tipo de negociação financeira. Esse local também fala muito sobre consórcio, linha de crédito no banco, financiamento, empréstimos. Pode ser que você queira aí levantar uma quantia financeira. Então, para alguns é uma negociação, para outros é levantar um dinheiro. Pode, tá? E aqui também, peixes, vai falar muito de que é importante que você atue de uma maneira mais estratégica, tá? E aí essas estratégias, elas também podem ser direcionadas a acerto de pensão, heranças, partilhas, divisão de bens, tá? Também poderia entrar aqui. Se você, pisciano, está se aposentando, aqui também pode estar movendo aí a decisão de alguma aposentadoria, a movimentação de alguma aposentadoria, tá? Então isso reflete no teu dinheiro, mas o tema principal fala muito mais sobre o dinheiro do outro, fala sobre as negociações, aí por isso que entra a partilha, a divisão de bens e linha de crédito, tá bom? O que nós temos aqui, peixes, é que é um tema interessante para você resolver tudo isso, inclusive esse cenário de Marte, ele, assim que ele entra, ele está anunciando uma nova fase em família, um novo ciclo. Isso pode inclusive estar mexendo com algum imóvel, uma casa nova, um ambiente novo aí para você, tá? E aqui eu tô vendo que você tá com bastante
estratégia mesmo, tá? Para poder lidar com dinheiro, para poder lidar com os seus projetos. Eu vejo que é interessante isso para você. Agora, peixes, tem uma coisa muito interessante aqui nesse céu, porque você está, realmente teu olhar ele tá pro dinheiro, tá? E não é um cenário tão agradável, ok? Por quê? Porque aqui tá falando sobre reparações do passado, coisas que trouxeram algum tipo de bloqueio na sua prosperidade ou estagnou a tua prosperidade. Inclusive, esse tema foi um tema que foi dito no vídeo anterior. Então, você está tendo a oportunidade de dar havendo aí um desbloqueio da sua vida material, tá? Então, o que eu quero te dizer desta lua cheia é que provavelmente com o ingresso de Marte é uma possibilidade de que você tome algumas medidas muito pontuais acerca dos seus ganhos financeiros. E para alguns pode envolver trabalho, escolha de trabalho, novas oportunidades de trabalho, que tá falando que tá ótimo, tá, peixes? Mas que aqui você não, é como se fosse um convite para que você não fique estagnado, sabe? Para que você não cometa os mesmos erros do passado. Isso é muito importante para o teu processo evolutivo. Então aproveite, peixes, né? Não vai deixar essa oportunidade passar. E é bem difícil deixar passar porque o Marte, ele geralmente ele ativa questões bem profundas realmente, tá? E aí, o que que nós temos aqui que é outro assunto que eu quero abordar? É que nós temos um T-square aqui no céu, mexendo com Mercúrio e Plutão, tá? E que nesse caso, peixe, está falando muito sobre você ter que se posicionar, tá bom? Aqui pode ser que você, dentro desta dinâmica de trabalho, você tenha que expor o que você pensa, tá? Ou transmitir algum tipo de informação que vai desencadear em muitas mudanças. Aqui pode ser uma reunião de trabalho, tá? Pode ser o anúncio de algo que você vai ter que lidar, seja expressando o que você pensa, seja também acolhendo a informação para que você faça uma análise do que é melhor para você, tá? Então é um cenário que te exige, porque aqui fala de uma conversa, essa conversa ela não é uma conversa tão amistosa, ela não é uma conversa fácil de se fazer, mas é uma conversa que será importante para que tudo se resolva da melhor maneira possível, tá bom? Então, essas são as previsões da lua cheia. Comenta aí se fez sentido para você. A lua cheia vai te trazer a oportunidade de entender tudo que foi dito aqui. Só que tenho aqui uma cereja. Eu quero finalizar a sua previsão com uma cereja do bolo, que no teu caso não tenha medo, peixes, tá? O que você tem que fazer te exige um posicionamento e que não é a melhor atitude aqui é você realmente resolver, não é recuar, tá? Mas você precisa se trabalhar para esta conversa, você precisa se trabalhar para que você consiga expor tudo o que você pensa com qualidade, tá bom? Então é isso, peixes, muito, muito obrigada e deixa aí seu comentário, em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!